Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Vou pegar essa luz aqui, né? Me ajudar. Como vocês podem ter percebido pelo título, então hoje a gente vai fazer um projeto bem diferente aqui no Abaixo da Crítica. Agora são 4h36 de domingo e a gente vai começar uma jornada de 24 horas em que eu vou assistir 12 filmes. Então, deixa eu só tomar um banho e eu vou tomar café junto com vocês, explicar um pouco mais da premissa de como que isso vai funcionar, quais filmes que eu vou ver, mas sim, esse título não é clickbait. A gente vai ver 24 horas, em 24 horas a gente vai ver um pouco mais de 12 filmes, e sim, aquilo ali é um pôster do Último Jedi, e aquilo ali é outro pôster de Star Wars. Sou um pouco fã, apesar de que hoje a gente não vai ver Star Wars. Bom, apaixonados, então você deve estar se perguntando de onde raios surgiu essa ideia, e basicamente foi porque esse ano deu uma atrasada brutal ali no número de filmes que eu tô assistindo, por conta de vários fatores da empresa, do curso, que inclusive se você não se inscreveu ainda, se você entrar até o dia 16, você tem acesso a uma aula extra exclusiva. Eu fiz um curso de crítica de cinema, um curso online na plataforma Hotmart, vez que você faz a inscrição e entra no curso, tem acesso a ele permanentemente, às 20 aulas, e se você entrar até o dia 16, às 21. Eu não sei quando que esse vídeo aqui vai pro ar, mas caso ele vá depois do dia 16, que é sábado que vem, vocês vão ter 24 horas depois do lançamento desse vídeo também para se inscrever e ainda ter acesso a essa aula extra. Então corre lá caso você ainda não conheça, o curso é bem baratinho. E pode usar o cupom 24 horas para ter 25% de desconto no curso, que vai ficar por volta de 60 e poucos reais, 70 e poucos reais. Te ensino o que é a crítica de cinema, como é que fazer a análise de um filme na minha metodologia também, como fazer uma crítica de cinema em si. Então se você está procurando uma maneira de transformar a sua paixão em uma possível carreira, seja como um crítico, um jornalista, youtuber, o que você achar aí, com certeza dá uma olhada aqui no link na descrição. Então acabou que eu dei uma atrasada boa ali na minha meta de ver 250 filmes no ano. Eu tô com 40 e pouco somente, então eu tô um pouquinho atrás do ritmo. Eu pensei, não, como é que eu posso fazer isso, essa questão interessante para vocês do canal? Então basicamente o que eu pensei? Fazer uma maratona de 12 filmes que eu pré-selecionei, que vai durar cerca de 24 horas. E sim, é verdade. Vou listar aqui para vocês agora os filmes que estão envolvidos. E basicamente, se você somar a duração de todos eles, fica faltando aí cerca de 2 horas e meia, um pouquinho mais. Ao final de cada uma das etapas dessa maratona, cada um dos filmes que eu assisti, eu vou voltar aqui para falar com vocês as minhas impressões do filme. Então vamos começar agora com Triple Frontier, Operação Fronteira, me acompanha nessa jornada de 24 horas. Fala, abaixonáticos, então agora são 7h49, dá pra ver isso aqui? Domingo. Acho que deu pra ver. Então acabamos de assistir agora Triple Frontier, ou Operação Fronteira, um filme original da Netflix, aí contando com Oscar Isaac, Ben Affleck, Charlie Hunnam, galera muito boa, Pedro Pascal também. É um filme interessante, assim, realmente eu gostei inicialmente, nas primeiras impressões. Eu não vou fazer uma crítica inteira, né, porque nós vamos falar aqui de 12 filmes, mas eu achei um filme que tem um elenco muito poderoso e o filme começa muito forte, né, eu percebi, especialmente nas primeiras cenas, muito movimento de câmera em direção à ação, muito movimento de câmera também elevando a câmera em visões panorâmicas da ação para nos dar uma ambientação geográfica bem interessante. Me lembra um pouquinho de Sicário, me lembra um pouquinho de Tropa de Elite. Eu acho que em geral a gente consegue ao mesmo tempo ficar lá dentro do dinamismo da ação e também observar tudo que está acontecendo em volta sem nenhuma dificuldade. O filme ele começa bem acelerado, ele estabelece os personagens iniciais, mas ele não consegue desenvolver muito bem esses personagens ao longo da narrativa, pelo menos na minha opinião. A gente tem alguns personagens que são um pouquinho mais profundos, mas em geral são personagens que são mais arquétipos do que personagens em si. Apesar disso, o filme é bem competente, tem um ritmo bem acelerado, e apesar de ele dar uma barrigadinha no segundo ato, eu acho que em geral a história funciona muito bem. Os atores são muito bons, então eles não deixam a peteca cair muito, mas em geral eu acho que o filme perde um pouquinho de gás depois da primeira hora e 15 minutos. Então acho que poderia ter sido talvez uns 15 minutos mais curto, e talvez tentar desenvolver um pouquinho mais a motivação de alguns dos personagens secundários, mas em geral foi um filme surpreendente pra mim, não estava esperando muito dele e acabei encontrando ali, um filme que pelo menos no primeiro ato, no início do segundo, me lembrou Sicário e a Tropa de Elite, que são dois filmes incríveis, então pelo menos algum mérito ele tem. Então agora é 7h51 já,
vou passar pro próximo filme, que vai ser Green Room. Percebi finalmente que era mais fácil... Não, calma, o microfone tá aqui. Percebi finalmente que era mais fácil mostrar o horário desse jeito do que do outro, mas enfim, acabei de assistir Green Room, agora foi o segundo filme de thriller, terror, estrela do Patrick Stewart, um dos últimos filmes do Anton Yelchin, é bem interessante, e realmente é um filme muito diferente, assim, não era muito o que eu esperava não, é do mesmo diretor do filme Hold the Dark, original do Netflix, que muita gente gostou, muita gente não gostou, Noite de Lobos. E aqui ele traz um filme que é muito violento, mas a violência parece ter um propósito narrativo, algo que é bastante interessante, bastante curioso. Assim, você vê muitos diretores que fazem quase violência pelo sentido da violência, mas você vê outros que fazem uma violência um pouco mais desestilizada, como é o caso do Taylor Sheridan ou Denis Villeneuve. Esse filme aqui ele mora meio que no meio dos dois casos. Ele tem elementos de violência que são claramente para a questão de gore, pelo senso de gore, né, de entretenimento por conta desse prazer sádico, talvez, que algumas pessoas tenham, mas ele também tem uma violência de impacto, assim, bem naturalista. As pessoas morrem com facilidade, as pessoas realmente são retratadas com a sua fragilidade característica do ser humano. Então, realmente, é um filme que te deixa tenso o tempo todo, porque ele estabelece riscos muito fortes para todos os personagens, e na medida que ele consegue apresentar bons personagens com uma boa atuação, especialmente aí do Anton Yelchin e da moça que faz a Amber, que eu esqueci o nome dela, eles dois carregam o filme muito bem, porque eles são personagens que você consegue se importar, especialmente conhecendo os riscos que estão ali em volta da atuação deles dentro do filme. Então é um filme bastante interessante, de terror barra thriller. E se você já imaginou ver o Professor Xavier como um vilão de filme de terror, essa é a hora, esse é o filme pra você. Fala, abaixonáticos, então agora são 11h32, horário de Brasília, acabei o terceiro filme da maratona, From Dusk Till Dawn, ou Um Trinco no Inferno, filme dirigido por Robert Rodriguez e escrito por Quentin Tarantino. E eu posso dizer que tem três tipos de pessoas no mundo, provavelmente. As pessoas que gostam da primeira parte de From Dusk Till Dawn, as pessoas que gostam da segunda parte e as pessoas que gostam das duas metades do filme. Eu, no caso, infelizmente, sou a pessoa que gosta apenas da primeira parte, que é um filme de crime que se assemelha muito mais a um filme tradicional do Quentin Tarantino, inclusive com uma atuação legal do Quentin Tarantino e um personagem muito bem desenvolvido pelo George Clooney, mas quando o filme entra no território de filme B, com ação exagerada, vampiros explodindo, sim, eu falei vampiros explodindo, eu já não aproveitei tanto mais, então acaba que eu não gostei tanto do filme quanto eu esperava, mas infelizmente não dá pra gostar de todos os filmes. Enfim, nessa maratona, então, por enquanto, tivemos Triple Frontier, um filme que eu achei bem legal, Green Room, um filme que eu achei muito bom também, e agora From Dusk Till Dawn, o primeiro filme dessa maratona que eu não gostei tanto. As notas eu vou deixando no meu Letterboxd aos poucos, mas basicamente, recapitulando aqui, Triple Frontier eu dei nota 7.2, eu não falei na minha resenha, mas eu dei nota 7.2, Green Room nota 7.9 e From Dusk Till Dawn provavelmente nota 5,5. Assim, eu gosto bastante da primeira parte, a segunda parte pra mim é bem desequilibrada, não serve muito pro propósito narrativo e parece muito mais um fetiche aí da violência e da sexualização, com uma mão forte aí, pesada na direção do Robert Rodriguez, então não foi um filme que eu apreciei bastante, mas infelizmente acontece, né? Não dá pra você gostar de todos. Fala, baixonáticos, então agora são 1h55, deu uma atrasadinha um pouquinho na maratona por conta do meu almoço, mas de qualquer forma eu também troquei alguns filmes de ordem para ficar um pouco mais fácil para consumi-los, e agora eu assisti o filme Identity, filme dirigido por James Mangold, estrelando também John Cusack. E o próximo filme que eu assisti vai ser o Pollock, que é o filme, a cinematografia do Jackson Pollock, estrelado por Ed Harris. E aí depois disso eu vou entrar de fato na trilogia das cores do Kieslowski. Mas enfim, sobre o Identity, é um filme bastante interessante porque ele é um filme que vai depender muito do roteiro, para você saber se você vai gostar dele ou não, né? Se você conseguir embarcar na jornada que o filme te leva e abraçar muito bem os pontos de virada e os twists que o roteiro tem a oferecer, você vai provavelmente gostar bastante do filme. Agora, se o filme não conseguir te vender muito bem nesses twists, você vai acabar se sentindo um pouco decepcionado. No meu caso, eu gostei bastante dos twists, eu acho inclusive que o trabalho de câmera do James Mangold ajudou muito nisso, porque ele meio que dá uma ideia subconsciente do que está acontecendo através do trabalho de câmera, que utiliza muito de ângulos baixos, utiliza muito de ângulos contra-plongé, também utiliza muito fortemente de uma estética que é mais guardada para o preto e branco, né? Então contrastes elevados, sombras que fazem contornos mais acentuados nas figuras ali presentes na tela. Em geral, acho que é um filme que funciona para mim. Tem alguns probleminhas de ritmo, especialmente para um filme tão curto, e ele não tem um desenvolvimento de personagens muito extraordinário, especialmente levando em consideração o twist que está sendo apresentado. Então, o twist no final acaba sendo satisfatório e ele fecha a história, mas em até certo ponto eu achei ele um pouquinho barato também. De qualquer forma, esse filme conta com grandes atuações, especialmente aí do John Cusack, e tem o John Cusack fazendo a sua
característica padrão aí de ficar parado na chuva, é algo que ele faz com muita frequência em seus filmes. Mas enfim, gostei de Identity, vai receber nota 7.4 de 10. E agora vamos continuar essa maratona de 24 horas com 12 filmes, com o filme Pollock, estrelando Ed Harris. Fala, baixonáticos, então agora são 16h47. E como vocês podem ver pelo horário, eu tô um pouquinho atrasado na minha maratona, então infelizmente eu tive que trocar os dois maiores filmes que a gente tinha faltando, que eram Cool Hand Luke e Harakiri, filmes de mais de 2 horas. O filmes um pouco mais curtos já era meu backup caso acontecesse uma situação desse sentido. Então temos também agora Brick, filme de Rian Johnson de 2005, e também o filme Mid-90s, que é a estreia do Jonah Hill na direção. Então foram as duas substituições que eu fiz. Mas falando agora do quinto filme que assistimos, que foi Jackson Pollock, na verdade Pollock, um filme contando a história do lendário pintor americano do século XX, sendo vivido e dirigido pelo Ed Harris. Foi um projeto de paixão do Ed Harris durante muitos anos que ele conseguiu executar. Realmente o filme é muito interessante porque ele não é necessariamente agradável de se assistir, porque ele reflete muito do trabalho do Jackson Pollock, né? É um filme caótico, um filme que tem fluidez, mas ele também tem conflito. É um filme que reflete muito a visão artística desse pintor, que realmente teve uma vida bastante tumultuada e que foi bastante atrapalhada pelo alcoolismo, por problemas internos psicológicos dele, de neurose, psicose e outras questões de síndrome de impostor e também questões de narcisismo. Então, realmente era uma figura bastante complexa, que é muitíssimo bem interpretada pelo Ed Harris, e é interessante como é que o Ed Harris realmente se parece fisicamente um pouco ainda com o Jackson Pollock, o que deixa esse projeto de paixão dele ainda mais interessante. Mas eu acho que é uma sólida entrada na carreira do Ed Harris, especialmente considerando que ele também dirigiu o filme, eu acho que foi sua estreia na direção, e eu acho que realmente, como eu disse, faz uma cinebiografia que o Jackson Pollock aprovaria, porque assim como as pinturas dele que não utilizavam de pincéis, mas sim de bastões que guiavam a tinta caindo no chão em grandes telas, esse filme ele é dinâmico, ele é fluido, ele é cheio de conflito, ele tem altos e baixos muito pronunciados e realmente ele reflete tudo que é o trabalho desse pintor. Então realmente achei um filme muito bom. Eu não tinha revelado para vocês a minha nota dos filmes anteriores. Eu acho que no último foi Identity, então o Identity recebeu a nota 7.4 e esse filme aqui, Pollock, vai receber a nota 7.7, porque eu acho que ele acaba ficando um pouquinho a mais do que ele era bem-vindo, assim como talvez o Jackson Pollock fazia quando ele estava nas suas crises de alcoolismo aí, bêbado diante da sua família e dos seus amigos. Então talvez essa seja uma questão aí só de incômodo mesmo causado pela própria figura, mas eu acho que o estilo de edição e de direção aqui, apesar de muito bem encaixado na figura do Jackson Pollock, acaba sendo um pouquinho cansativo e por isso um filme um pouquinho mais rápido teria sido melhor para a experiência em geral, mas continua sendo uma ótima cinematografia e, como eu já disse, que o Jackson Pollock aprovaria. Então agora sim, vamos assistir a trilogia das cores de Kieslowski. Já volto aí. Temos aqui então 6h42 horário de Brasília. Vamos assistir o primeiro filme da trilogia das cores de Kieslowski, um filme chamado Azul, Blue, depende da língua, né? Evidentemente. Mas é muito interessante como é que esse filme lembrou, cara, o filme Guerra Fria desse ano, do Paweł Pawlikowski. Eu fiquei me perguntando se talvez não seriam as sensibilidades dos diretores poloneses, né, à mostra, porque realmente a maneira como é que as transições são feitas dentro da narrativa, a maneira como é que o filme é editado, a maneira como é que o ritmo do filme se revela, realmente é muito similar nos dois casos, apesar de eles tratarem com temas bem diferentes, assim, um trata mais sobre a questão de um relacionamento e a possibilidade ou impossibilidade do mesmo dentro de um contexto político e emocional, e o outro, esse aqui, a da trilogia das cores, trata muito mais com a perda também, trata muito com luto, mas também com esperança e liberdade, e é muito interessante como é que ele consegue balancear todos esses temas através de uma narrativa bem inconvencional que utiliza muito bem a questão musical, né? O filme é muito operático, ele utiliza da característica da protagonista principal, que era esposa de um compositor, e até a gente não sabe que ponto ela contribuía dentro desse processo, e o filme utiliza isso muito bem para mostrar o pensamento da personagem principal, para mostrar o conflito dela interno e também externo, e para elaborar muito bem a jornada que ela passa ao longo do seu luto. Então é um filme bastante emocionalmente resonante, não é particularmente fácil de assistir, um filme bastante lento, com pouco diálogo e muita, digamos, delicadeza na maneira como ele aborda seus temas, de maneira que vai ter N interpretações sobre o que é mostrado aqui dentro dessa obra. Não esperava algo sendo estruturado dessa maneira, assim, tão emocional, tão profunda. Então realmente eu gostei muito como é que o diretor
o Kieslowski consegue utilizar a cor para comunicar suas mensagens, né? Seja através do azul, que simboliza tanto o desespero quanto a esperança e a liberdade, né? Talvez a libertação do luto através da música. O verde, claro, simboliza a esperança corriqueiramente, mas também o conforto, e a pessoa que é simbolizada pelo verde lá realmente é a pessoa que conforta a personagem principal da Julie, e também o amarelo, que talvez seja a junção dos dois pontos, além do vermelho, que traz um pouco da questão da paixão, um pouco da questão da sexualidade. Então realmente o filme explora muito bem essa paleta de cores e essa fotografia para nos trazer uma imagem muito interessante da vida dessa personagem, mas eu gostaria que ela tivesse tido um par ali para contracenar mais frequentemente, talvez um personagem mais forte, secundário, que nos ajudasse nessa narrativa, como é o caso de Guerra Fria. Então esse é o meu grande problema com o filme, que eu não consigo me conectar tanto com a história dele, porque eu acho que a personagem fica um pouco solta dentro da narrativa ali, dentro dos seus próprios pensamentos. O diretor poderia ter comunicado isso um pouco mais diretamente para o público, talvez através da presença de um personagem secundário que tirasse mais a personagem principal, seja através das suas reações, dos seus olhares ou até mesmo das suas falas. Mas de qualquer forma, um filme bastante interessante. Não sei se eu assistiria ele novamente, mas me causou um impacto profundo. Não sei se como Guerra Fria, que eu tô com a música dele há um mês e meio na cabeça, mas com certeza é um filme que eu vou levar pra minha vida. Vai ser para nota 7.8 em 10. E vamos, claro, seguir nessa trilogia. Então eu acabei de assistir o segundo filme da trilogia das cores de Kieslowski, Três Cores Branco dessa vez, uma sequência ao filme Três Cores Azul, porque realmente é como se fosse um universo compartilhado, na verdade, né? A gente tem o mesmo nível de continuidade entre, digamos, Homem-Formiga e Homem de Ferro que a gente tem nesse filme, mais ou menos. A gente tem a existência de personagens do primeiro filme nesse filme, mesmo que só com uma aparição de 5 segundos. Então, claramente, estamos no mesmo universo, mas a história em si não é compartilhada. De qualquer forma, eu achei esse filme mais interessante do que o original, no caso do que o Azul, porque eu achei um filme mais dinâmico, um filme mais movido pelo roteiro, diferentemente do Azul, que era muito mais um estudo de personagem introspectivo, com a Juliette Binoche. Aqui a gente tem um filme um pouco mais movido pelo roteiro, um pouco mais cheio de pontos de viradas e coisas nesse sentido, é algo que eu gostei bastante. A cinematografia continua, claro, abordando as cores aí tratadas, no caso o branco, né? Então o filme se passa na sua maior parte na Polônia durante o inverno, e o diretor faz questão de nos mostrar o céu super exposto ali, bem branco e coisas nesse sentido, para nos dar a afirmação de que o tema do filme tem a ver com essa cor. E depois que o Tico bateu com o Teco, que eu percebi que na verdade azul, branco e vermelho são as cores da bandeira da França. Então, se o primeiro era sobre a liberdade diante do luto, talvez esse segundo filme seja da igualdade entre as duas partes ali representadas pela Julie Delpy e pela atriz que faz o Carol, o personagem principal, que, claro, na visão do personagem principal você está atingindo uma igualdade através dos pontos de roteiro explorados ali, uma igualdade de sofrimento nos sentimentos, que é bem engraçado. Inclusive, esse filme entra num tom de comédia, de quase humor negro, que eu achei inesperado, mas eu gostei bastante realmente. Eu gostei, como eu disse, muito mais do ritmo desse do que do primeiro. Acho que a edição é um pouco mais coesa, claro, tem que se encaixa melhor na temática que está sendo abordado do que no anterior. A única coisa que eu queria ter um pouquinho mais era a exploração um pouquinho mais da personagem da Julie Delpy, que eu acho que ela acaba sendo um arquétipo, né? Ela não acaba sendo uma personagem completamente desenvolvida e aprofundada, mas fora isso, achei esse filme excelente. Eu acho que é o melhor filme que eu vi no dia de hoje. E olha que esse foi o 7º, então vai ser a nota 8,5 em 10. E nos vemos quando eu acabar essa trilogia com o vermelho. Então, quando eram mais ou menos 10h30 da noite, no nosso desafio, faltando apenas 7 horas para o fim dele, então eu vou apressar um pouquinho mais na minha fala aqui para que eu possa terminá-lo antes das 24 horas. O primeiro filme que eu comecei a ver foi às 5h27 da manhã, salvo engano. Mas enfim, como terminamos a trilogia aí das cores de Kieslowski com o filme vermelho, red, rouge, etc. aí. E é o filme mais diferente assim, desses três, porque ele meio que estabelece um multiverso da trilogia das cores, em que a gente tem uma espécie de realidade paralela confirmada, aí pelo menos a princípio pelos personagens, na medida que um dos personagens dentro da trama, o juiz aposentado, é meio que o mesmo personagem do par romântico eventual da outra personagem. Então realmente parece que temos um multiverso aí, que é confirmado inclusive com o desfecho do filme, que eu não vou entregar aqui, mas basicamente o desfecho do filme que unifica a trilogia das cores como sendo um universo compartilhado, como tinha
estabelecidas anteriormente. Mas nós temos aqui, obviamente, a presença do vermelho em abundância na cinematografia inclusive muito bonita, aproveitando de movimentos de câmera bastante sutis, porém efetivos, para guiar o seu olho através da iluminação da cena, dando uma sensação assim de pertencimento, de voyeurismo talvez, inclusive combina bastante com o personagem do juiz. Mas eu acho que em geral a força desse filme está na relação dos dois personagens principais, da Valentine e do juiz. Eles têm uma amizade que vai sendo construída aos poucos no filme que é genuinamente interessante, genuinamente bonita, e ela termina aí com o conceito da bandeira francesa, com a questão da fraternidade, né? Temos aí a liberdade do luto do primeiro filme, a igualdade na retribuição ali do segundo filme e na fraternidade da amizade desses dois personagens. Inclusive tem outros temas de irmãos sendo explorados ao longo desse filme e, claro, uma tragédia que unifica a irmandade francesa, digamos, para fechar essa trilogia. Então realmente uma trilogia bastante interessante, não esperava que ela fosse variar tanto em tom e em execução, mas é bem interessante como ela varia desde o drama profundo até a comédia de humor negro. E nesse filme, a trilogia Vermelho, foi o que eu achei mais fraco dos três, mas ele ainda tem um ritmo satisfatório, apesar de ser um pouquinho lento e ter um final que é meio confuso, mas em geral ele vale pela genuína amizade que é demonstrada aí na tela pelos dois personagens principais e pela, claro, coreografia, cinematografia e direção do Kieslowski, que eu espero nota 7.7 em 10. Volto já. Fala, abaixonáticos, falando um pouco mais baixo agora, porque já entramos na segunda-feira. Acabei de assistir agora Psicopata Americano, o 9º filme na nossa maratona, acredito que agora só faltam 3. E realmente é um filme bastante interessante, é o tipo de filme que eu desejo que o Oliver Stone fizesse. O Oliver Stone é um diretor conhecido pela falta de sutileza nas suas mensagens. Talvez ele pudesse pegar uma lição com esse filme da Mary Harron, que é tão absurdo, mas tão absurdo e tão direto a sua mensagem, que funciona extremamente bem como uma sátira. Realmente as atuações são muito exageradas, as performances em geral são muito presentes nesse sentido cartunesco, e a gente tem uma mensagem contra a cultura yuppie norte-americana da década de 80, de consumismo, etc e tal, que as pessoas são meio homogeneizadas, uma cultura de corporativismo meio esquisita, e é muito bizarro como é que esse filme funciona como uma sátira, porque ele realmente traz todos os pontos dele muito diretamente, e a reação dos personagens, as falas que são mais, digamos, normais do Patrick Bateman são sensacionais. Tem uma frase especificamente que eu adorei, que é antes do filme ele falando: não, a gente tem que lidar com todos os problemas do mundo, nos mais sérios, como a fome, o apartheid, os direitos iguais para todos, e a galera só ignora ele, e basicamente é um reflexo da mensagem que está sendo trazida. Eu não necessariamente concordo com essa mensagem por um lado nem para o outro, mas eu acho que foi muito bem executada a direção para trazer essa mensagem à tona sem parecer um negócio muito marretado, de uma maneira bastante divertida, realmente deixando ali um senso de ambiguidade no final do filme que acaba alimentando ainda mais essa sátira. Realmente um filme que eu achei muito bom, muito melhor do que eu esperava, e um filme que, apesar dos grandes exageros e da performance do Christian Bale, que é realmente bizarra, é um filme que funciona muito bem, em último nível sendo um filme super engraçado também, com alguns elementos de terror bem criativos, deixando ainda uma perguntinha final que é bastante interessante. Então vai receber a nota 8.4 em 10. Então agora são já meia-noite e meia, mas temos ainda apenas 3 filmes para assistir até as 5h30 da manhã, então acho que dá tempo. Temos agora Mid-90s, Casablanca e Brick. Então vamos começar com Mid-90s, a estreia de Jonah Hill na direção. E chegamos no momento de luz acentuadamente dramática e microfone na mão, porque já são quase 2 da manhã, eu não quero acordar a vizinhança inteira, mas enfim, chegamos ao nosso 10º filme assistido, faltam só 2 agora, Casablanca e Brick. Agora vimos Fourth Grade, não, que é isso? Meu Deus, corta, volta. Vimos Mid-90s, o filme que foi a estreia e direção do Jonah Hill. É um filme bastante interessante, ele adota vários elementos estilísticos da década de 90, como o aspecto de filmagem 4x3, tem toda uma estética meio MTV, assim, vídeos de skate especialmente, com lentes fisheye, ângulos baixos, coisas nesse sentido. É um filme que tem um ponto emocional mais forte do que eu esperava, mas o grande problema dele pra mim é que ele não resolve os conflitos que ele estabelece. Então é um filme que tem pouco desenvolvimento dos personagens ao longo da narrativa, porque eles mudam muito pouco por conta dos eventos que são desencadeados pelo roteiro. Então, dessa forma, chega um filme que acaba sendo interessante, uma escolha estilística muito legal e tal, mas não serve um filme para você se conectar emocionalmente de forma muito profunda, já que ele não resolve quase nada que ele estabelece. Então, para mim, vai receber a nota 6.5 em 10. Não é um filme ruim, mas já vi alguns melhores
nessa temática de coming of age. Galera, estamos chegando ao final, basicamente já são mais de 3h30 da manhã. Acabamos agora Casablanca, um dos filmes mais clássicos de toda a história. E agora falta só o Brick, o filme do Rian Johnson, que tem um pouquinho mais de 1h30. Então acho que vou ficar na tábua da beirada lá que comecei essa jornada mais ou menos às 5h30 da manhã. Eu vou terminar ela mais ou menos 5h30 da manhã no dia seguinte. Mas enfim, antes de falar sobre Brick, vamos falar sobre Casablanca. Realmente me impressionou bastante, era um dos clássicos que eu não tinha no meu repertório. E o filme chamou atenção em vários aspectos. Primeiro, como é que eles conseguem capturar a fotografia em preto e branco, algo que me impressionou bastante, especialmente a questão dos reflexos. Os olhos das pessoas refletem de forma muito interessante, parece estar capturando a alma delas, assim, o brilho no olhar de verdade, que é uma coisa que eu nunca tinha visto nem em fotografia em cores, de serem de forma tão, digamos, clara, igual foi capturado aqui, eu achei muito legal. Também gostei muito como é que o filme adota longas tomadas que vão trocando em diversos enquadramentos à la Steven Spielberg, ou talvez eu diria que o Steven Spielberg faz um trabalho à la Casablanca, né, porque evidentemente o filme de 1942, mas é muito legal como é que eles fazem isso, cara, conseguem guiar o seu olhar e guiar os cortes sem ter corte de fato no filme, o que é muito legal, deixa um filme com uma sensação de dinamismo muito grande, e a edição do filme é muito fechadinha, em conjunto com isso, que deixa o filme muito dinâmico. Em geral, esse filme tem uma estrutura muito moderna, cara, tem flashback no filme, tem algum ponto ou outro de estrutura não linear, então realmente um filme muitíssimo interessante, especialmente por ter sido feito em 1942, filmaço, aí pra mim vai receber nota 8.8 em 10, eu acho que é o melhor filme que eu vi no dia de hoje, ou nas últimas 24 horas, né, porque tecnicamente a gente já tá segunda-feira, mas enfim, filmaço Casablanca. E finalmente agora chegamos ao fim da nossa maratona de 24 horas, vendo 12 filmes. Agora são 5h37, então talvez tenha dado um pouquinho a mais de 24 horas aí, cerca de talvez 5 minutos. Mas de qualquer forma, acho que eu cumpri a minha missão aqui de ver 12 filmes. Foi mais cansativo do que eu imaginava, mas foi uma experiência bem interessante. Eu consegui preencher algumas lacunas aí no meu conhecimento fílmico, como Casablanca, como a trilogia das cores, e até mesmo alguns filmes que estão na minha lista já há alguns anos, como é o caso de Psicopata Americano. Mas Brick é um filme do Rian Johnson, um diretor que eu particularmente gosto bastante, né? Eu sou um dos fãs de Star Wars: O Último Jedi, também gosto muito do filme Looper. Em geral, eu gosto de todo o estilo visual do Rian Johnson. E aqui ele nos entrega um filme bem único, porque ele tem uma ambientação neo-noir dentro de uma escola americana, dentro de um subúrbio americano envolvendo adolescentes. Então realmente não é um cenário que você imaginaria que empregaria essa estética, mas funciona muito bem com a narrativa. Assim, de vez em quando o roteiro tem algumas pequenas inconsistências que me deixaram um pouquinho fora do filme, mas em geral é um filme bastante competente e eu não consigo articular muito mais do que isso, dado o meu nível de cansaço no momento, mas em geral é um filme que é bem serviceable, como diriam os americanos, um filme perfeitamente competente, não é o melhor do Rian Johnson de forma alguma, mas também não é um filme ruim, então a boa atuação do Joseph Gordon-Levitt, entre diversos outros elementos interessantes. Mas então, se sendo espectadores do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no meu curso de crítica de cinema. Se eu lançar esse vídeo depois do dia 16, que é sábado, vocês ainda vão ter 24 horas para entrar no curso e ter acesso a mais um estudo de caso exclusivo. E se vocês usarem o cupom 24 horas, vocês vão ter um desconto aí de 25% no curso, deixando o preço aí próximo da casa de R$70. Claro, podendo me parcelar em 11 vezes, então o que você está esperando vem fazer parte da crítica. Então, esse YouTube, até a próxima.